envia radiação ultravioleta para a Terra. Essa radiação é devolvida em forma de radiação infravermelha. Essa energia que vai com a radiação infravermelha é capturada pelos satélites, pelos sensores dos satélites, o que dá energia para que eles continuem funcionando. E aí, em funcionamento, podem enviar sinais, informações e dados que serão captados por uma antena e redistribuídos de acordo com o propósito. Um satélite pode, por exemplo, fazer o monitoramento de um furacão, identificando onde ele surge, para onde ele vai. Aliás, furacões são fenômenos espacialmente tão grandes que você só consegue uma fotografia de um furacão completo se você utilizar um satélite, porque eles têm quilômetros e quilômetros de extensão. Não dá para fazer a fotografia de um furacão completo se você for usar um avião. Além do que, é bastante perigoso sobrevoar uma área onde esteja havendo a ocorrência desse fenômeno. Satélite também é usado, é claro, e você sabe disso, para GPS. GPS que é o sistema de navegação global mais famoso, o sistema americano, o que a gente usa no Brasil, que é usado em outros países, mas não é o único não, tá? A Rússia tem um sistema de navegação deles, o GLONASS. A Europa está produzindo um próprio, o Galileu. A China está fazendo um próprio, a Índia também. Portanto, vários países usam sistemas de navegação globais próprios que, para funcionar, precisam das informações de satélites. Quando você pega o teu telefone, joga lá o endereço no Google Maps, ele vai se comunicar com a antena, que vai se comunicar com pelo menos 3 ou 4 satélites, que vão te fornecer informação. Aí você cruza esses dados e consegue ter uma informação mais precisa. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, em 2005, já se vai algum tempo, GPS em celular era uma coisa que não existia. Aliás, smartphone era algo que nem existia ainda. E o meu professor de geologia, do primeiro trabalho de campo que eu participei, tinha um GPS. E o GPS dele era deste tamanho, era mó bagulhão, que tinha uma antena enorme. E a gente, caramba, que incrível. O negócio conseguia dar pra gente a precisão exata ali com coordenada geográfica. Aliás, você lembra disso, né? Coordenada geográfica? Não lembra? Coordenada geográfica é a informação sobre um ponto no espaço, resultado do cruzamento entre uma latitude e uma longitude. Cruzou uma latitude e uma longitude, você tem um ponto geográfico. O GPS trabalha com coordenadas geográficas, só que ele vai traduzir essa informação para você de uma maneira mais simples, em rua, em bairro, mas o que ele faz para poder se comunicar com o satélite é utilizar latitudes e longitudes, ok? Para além do GPS no teu dia a dia, para você ver se o Uber está chegando, se o entregador do iFood está chegando, para poder decidir o caminho que você vai fazer para ir para o trabalho. Que outras coisas a gente pode fazer com o GPS? Um monte. Aqui tem um exemplo. Usá-lo na agricultura. Você pode fazer agricultura de precisão. Com o GPS, você consegue saber quais são os lugares em que as plantas estão crescendo melhor ou pior. Se eu preciso irrigar mais ou menos uma parte do meu terreno, se eu preciso adubar mais ou menos, onde está acontecendo erosão. Então hoje, a agricultura moderna, mecanizada, é uma agricultura de precisão, que utiliza GPS em busca de aumentar a produtividade. Você pode, além da agricultura, usar o GPS em um monte de outras coisas, e o sensoriamento remoto também. Você pode usar esses sensores à distância, as imagens de satélite, para poder fazer cartografia, para detectar invasão a áreas indígenas, para uso militar, para poder fazer monitoramento de áreas de preservação. O Brasil, por exemplo, tem um sistema que voltou a funcionar agora para detecção em tempo real de queimadas na Amazônia. E isso é muito importante, porque como você tem um efetivo de pessoas reduzido para poder fazer a fiscalização, a tecnologia pode te ajudar a saber aonde há um problema iminente e aí você desloca a sua equipe para lá, para poder apreender carga ilegal de madeira, para poder multar as pessoas que estiverem cometendo alguma ilegalidade, tá bom?
Então há várias possibilidades para usar o sensoriamento remoto. E aqui eu quero mostrar para você agora mapas diferentes que usem técnicas, símbolos e elementos distintos. Mas antes, eu quero que você saiba o seguinte: a palavra mapa, idealmente, é utilizada para representações cartográficas com uma escala pequena. Você lembra? Mapa mundi, escala bem pequena. Mapa do Brasil, escala pequena. Se eu olho um lugar mais de perto, eu chamo de carta, carta topográfica. Se eu olho bem de perto, aí eu chamo de planta, a planta de um apartamento ou a planta de um bairro. Mas, para além disso, dizer que um cartograma é um mapa depende também de ele estar utilizando os elementos obrigatórios e corretos que a cartografia prevê. Um mapa, idealmente, tem um título, tem uma escala, tem a orientação geográfica, dizendo para onde é o norte, ou então a Rosa dos Ventos completa, e uma legenda, caso seja um mapa temático. Nesse caso aqui, o mapa é de população. Então, as cores mostram quais são os lugares mais e os lugares menos habitados. Os lugares em roxo são os estados mais habitados do Brasil. As áreas em amarelo são as áreas menos habitadas. Por isso as cores, nesse caso, serviram para que eu pudesse identificar um fenômeno, a distribuição populacional pelo Brasil. Há vários tipos de mapa. Esse é um mapa histórico e as setas nele mostram tipos de bandeiras realizadas dentro do Brasil num período entre o século 17 e 18. Por isso fique muito atento ao mapa e observe se ele mostra uma data, para que você saiba se é um fenômeno atual ou antigo. Isso é muito importante para você resolver questões que falem de Guerra Fria, porque ela vai trazer uma informação do passado. Questões que mostrem mapas atuais trarão uma geografia diferente daquela geografia de décadas atrás. Esse é um mapa que eu posso considerar atual, ainda que haja uma diferença entre 2010 e 2023. Esse não, é um mapa que mostra um fenômeno do passado, por isso um mapa histórico. Aqui eu tenho um mapa político, que não tem nada de política partidária, partido político. É um mapa que mostra uma divisão político-administrativa. Qual é o lugar? América do Sul. Repara, tem legenda, tem orientação cartográfica, tem escala. E esse mapa político é simples. Ele mostra apenas a divisão dos países da América do Sul. Cada um deles com uma cor diferente. E eu tenho poucas informações. Só o nome do país em maiúsculo e a capital, representada por um símbolozinho que está aqui, ó, apresentado na legenda. Esse outro mapa também é um mapa político, mas diferente. Não é um mapa político da América do Sul, é do Brasil. Então os lugares que não são Brasil eu marco em cinza, para não chamar muita atenção. E só coloco o nome do país e da capital. Mas no caso do Brasil, eu coloco muito mais informação. Eu tenho em maiúsculo grande o nome do país, Brasil. Em maiúsculo um pouco menor o nome de cada estado, que também estão representados cada um com uma cor diferente. Eu tenho um círculo que representa a capital e outros círculos com nomes em minúsculo que vão representar outras cidades. Repara que tem muito mais informação, que é um pouco mais confuso, difícil de interpretar. E veja que, além disso, dos nomes dos lugares, eu tenho algumas linhas. Tem as linhas que separam uma unidade da federação da outra, e a gente tem linhas azuis que representam corpos hídricos, rios, lagos, e linhas vermelhas que representam rodovias. Normalmente, no mapa político, você vai ter as rodovias representadas por linhas vermelhas e os corpos hídricos representados por linhas azuis. Aqui temos outros dois mapas políticos do Brasil, mais simples e um pouco diferentes. Aqui eu coloco cada estado com uma cor diferente. Aqui eu vou agrupar os estados com uma mesma cor, porque eu estou agrupando eles em regiões. Região norte em verde, região centro-oeste, região nordeste, região sudeste e região sul. Aqui são vários mapas diferentes do Brasil. E pergunta para vocês, se nós pegássemos todas as informações que eles trazem sobre clima, relevo, geografia agrária
e divisão política e colocássemos num mapa só, qual problema teríamos? Pensa, daria para entender alguma coisa? Não, ficaria uma zona, uma confusão de informações. Portanto, todo mapa, além de ser um encolhimento da realidade, claro, não faz sentido fazer um mapa em tamanho real, é também um mapa que omite muita informação, porque você precisa escolher o que você quer representar. E escolher o que você quer representar significa deixar de representar muitas outras coisas. Aqui eu escolhi representar os tipos de clima do Brasil. E eu posso fazer vários graus de profundidade quando eu construo um mapa sobre clima. Olha aqui, ó, mapa de clima, mapa de clima. Tá vendo como esse tem muito mais cores do que esse aqui? Pois é, porque aqui eu fiz muito mais subdivisões, eu fui mais rigoroso na divisão climática entre os lugares. Qualquer pequena diferença, estou marcando com uma cor distinta. Aqui não, eu fiz uma divisão mais geral, um pouco mais genérica. Beleza? Prosseguindo, vamos lembrar disso? Já falamos, mas eu quero lembrar. Anamorfose é uma técnica em que eu vou distorcer o mapa de propósito, aumentando ou diminuindo o tamanho de um lugar de acordo com a importância que ele tenha no tema discutido. Tema do mapa, produção de café, em 2014. Quem aparece grande? Os grandes produtores de café, que são países da zona tropical. Então dá para fazer uma correlação entre clima e o mapa. Os lugares tropicais têm clima mais propício para a produção de café. Por isso é que o Brasil, a Colômbia, estão entre os maiores produtores do mundo. População cristã católica, em 2005. Eu olho e posso fazer uma associação entre esse mapa e colonização. A Europa, que colonizou a América, trouxe para cá a religião cristã católica, que é bastante utilizada, principalmente na América Latina, porque essa é uma religião muito forte na Espanha e em Portugal, que foram os principais colonizadores dessa parte do continente americano. Nessas imagens, há várias anamorfoses utilizando o Brasil. Brasil e Brasil com anamorfose para representar a população. O que eu vejo? Que o Sudeste é a região mais populosa. Brasil e produção agrícola. O que eu vejo? Que o Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste se destacam como grandes áreas de produção agrícola. Brasil e agricultura familiar. O que eu vejo? Que a agricultura familiar é muito forte na região Sul e na região Nordeste. Agora vamos olhar outros mapas com símbolos. Aqui são símbolos proporcionais e aqui símbolos pontuais. Acompanha comigo. Tema do mapa, população municipal. Quando? 2010. Não entendi. Olha para a legenda. Tem várias bolinhas. Cada bolinha representa o tamanho da população de um lugar. Bolinhas desse tamanho representam população de cerca de 2 milhões de pessoas. Desse, de 6 milhões de pessoas. Desse, 11 milhões de pessoas. Olhei para o mapa, tem bolinhas grandonas aqui. É porque é nesse lugar que eu tenho os municípios mais populosos do Brasil. Então você olha para essa imagem e vê que os municípios do Brasil, em sua grande maioria, não são tão populosos assim. Apenas alguns realmente são muito habitados, tem muitos milhões de pessoas. Agora olhei para essa imagem e o que eu vejo são shopping centers em 2005. Claro que de lá para cá pode ter havido alguma mudança. Mas veja, em 2005 nós tínhamos só um shopping center assim classificado no Mato Grosso do Sul, só um no Acre, só um em Roraima e muitos em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, na Bahia. Por quê? Porque os lugares que eu tenho nesse momento mais shoppings são aqueles onde nós tínhamos, naquele momento, as principais cidades do país, com maior nível hierárquico naquela hierarquia urbana, com maior centralidade. Beleza? Gostei. Brasil com catapora, né? Realmente, parece. Agora veja uma coisa. Nesse mapa os símbolos são pontuais. Todos têm o mesmo tamanho. Aqui não, eles são proporcionais. Serão maiores ou menores de acordo com a relevância do lugar no tema, que é
população municipal. Aqui é um mapa coroplético. O que é isso? Um mapa que usa cores para representar a diferença dos lugares em relação ao fenômeno. Densidade demográfica é o tema. 2005 é o ano. E as cores me mostram o quê? Quanto mais avermelhado estiver um lugar, maior será a densidade demográfica ali. Maior será a população relativa. Aqui, eu também uso o mapa coroplético e eu vejo qual é a bebida alcoólica mais consumida em cada lugar do mundo. Meu diretor, qual tu acha que é a bebida alcoólica mais consumida no Brasil? Cerveja, né? Naturalmente. Agora, no Uruguai, na Argentina e no Chile não. Lá, eles bebem mais vinho. Que tipo de relação eu posso fazer entre o consumo de um tipo de bebida alcoólica e esse mapa e alguma outra característica da geografia desses lugares? Clima. Lugares mais frios geralmente fazem com que o consumo de bebida alcoólica mais expressivo seja o de alguma bebida que aquece. É por isso que você vê os russos, ó, lançando a braba ali, ó, tampando na vodka, em outros destilados. Além disso, o clima dessa parte da América do Sul colabora para que você possa produzir mais uva. Lugar do Brasil que muito produz uvas tradicionalmente, região sul, por causa do clima mais frio. Então dá para fazer uma associação entre clima, produção agrícola e o tipo de bebida que mais se consome em cada lugar. Aqui temos um mapa que nos dá tristeza, porque ele mostra que no Brasil a proporção de pesquisadores por milhão de habitantes é pequena. Aonde essa proporção é maior? Na Austrália, na Nova Zelândia, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, ou seja, no mundo desenvolvido. Países desenvolvidos têm mais dinheiro para investir em tecnologia. São países onde, por isso, haverá maior número de pesquisadores por milhão de habitantes. E quanto mais pesquisadores eles tenham, mais tecnologia produzem e mais dinheiro ganham, ficando ainda mais ricos. É um ciclo que mostra e explica essa diferença da imagem. Ok? Agora sim, vamos falar de energia. Gastamos alguns bons minutos falando desse assunto, mas eu achei que era importante, para que vocês pudessem ter uma noção melhor de como fazer a interpretação de mapas. E em outro momento, eu vou trazer também uma outra coisa que chegou para mim como dúvida e não tivemos tempo de abordar, que são os mapas com curva de nível. Eu vou deixar isso para depois, para poder não ficar excessivo. E aos pouquinhos eu vou inserindo isso nas nossas aulas. Beleza? Seguinte, energia elétrica é um tipo de energia, mas existem outras fontes de energia também. O combustível que se usa num carro, num avião, num caminhão, também é energia. E cada energia pode ser classificada de um jeito ou de outro. A depender do critério que você use, dá para classificá-la de várias formas. Acompanha comigo. O que eu chamo de fonte de energia tradicional é qualquer fonte de energia cujo uso seja muito grande historicamente e cujo uso já fosse muito grande até a década de 1970. Historicamente, antes da primeira Revolução Industrial, a principal fonte de energia usada era o carvão vegetal, a lenha, e até hoje ela é muito usada em alguns lugares do mundo, principalmente em áreas rurais. Aliás, por acaso, ontem o YouTube me recomendou um vídeo de uma russa nascida numa região muito remota da Sibéria, numa província chamada de Yakutia. E esse é o lugar onde a gente tem a vila mais fria do mundo, onde já foram registrados agradáveis 71 graus Celsius negativos. Já viu? E aí eu fiquei preso naquilo ali assistindo alguns vídeos em que ela mostra a rotina da vida lá nesse lugar. Ok, gente, 71 graus negativos foi um recorde, não é que é assim o tempo todo. Na maior parte do tempo você tem temperaturas muito mais de boa, né? 50 graus negativos, 40 graus negativos, aí dá para ir para a escola, dá para viver numa boa. Não, claro que não. Eles precisam viver com limitações muito grandes, né? Mas lá eles usam muito lenha. Por quê? Porque eles precisam aquecer as coisas para tomar banho. É um banho por semana, hein? E olha lá. E não é banhozinho de chuveiro, não. É tipo uma sauna
que eles montam colocando lenha para queimar e tem que queimar a lenha por 5 horas para poder criar uma temperatura minimamente aceitável para você ir lá tomar um banhozinho. Então tu vê, né? Aqui no Rio de Janeiro, temperatura, termômetro bate 21, meu irmão, a galera já tá congelando, já tá indo pra rua de gorro, cachecol, uma loucura, luva, bota, o pessoal viaja, né? Limpar com banhozinho, né? Oi? Chega em casa limpar com Banhozinho, vai nada, se bota embaixo do dedão ali, ó, e vida que segue. Imagina o que seria ter que tomar banho num lugar com 50 graus negativos, né? Ou com 71 graus negativos. Enfim, fato é que esse e outros lugares rurais ainda utilizam bastante carvão vegetal. Porém, desde a primeira Revolução Industrial, o mundo passou a utilizar muito carvão mineral. Carvão mineral, que é um combustível fóssil. Por quê? Porque todo o carvão mineral que existe no mundo foi formado milhões de anos atrás, numa era geológica chamada de Era Paleozoica. Não se preocupa com isso agora, é assunto para um outro momento. Mas foi formado milhões de anos atrás, durante a Era Paleozoica, com o soterramento de antigas florestas. Então todo o carvão mineral que eu cave e encontre, um dia foi uma árvore. Uma árvore que morreu, foi soterrada, fossilizada, e dela é que surgiu o carvão mineral. Depois da primeira Revolução Industrial, você sabe, é óbvio, veio a segunda. E o petróleo passou a ser a fonte de energia mais importante a ser usada no mundo. Até hoje é assim. Até hoje o petróleo é a fonte de energia mais usada no mundo. E ele também é um combustível fóssil, porque todo o petróleo que existe no mundo atual, que você cava